Olá a todos, eu sou o Gabriel Meisner, editor de conteúdo do AgroResearch. Estou aqui com o Finho Levi, CEO do AgroResearch, e Fábio Feldman, que eu já vou apresentar, mas que dispensa apresentações, ambientalista e político brasileiro super conhecido. Esse é o primeiro episódio da série Diálogos AgroResearch, em que nós vamos conversar com personalidades importantes que têm algo a adicionar sobre bioeconomia e sobre agro sustentável, que é o segmento aqui no AgroResearch nós consideramos vital para o Brasil ser protagonista no desenvolvimento sustentável. Agora, falando um pouquinho aqui do Fábio, só para apresentar para quem não conhece, como disse, né, conhecido ambientalista e político brasileiro. Ele é parte do Conselho Consultivo do AgroResearch, cofundador da ONG SOS Mata Atlântica. Como deputado federal, exerceu 3 mandatos consecutivos, tendo sido autor de projetos de leis em áreas como educação ambiental, resíduos sólidos e proteção da Mata Atlântica. Foi também secretário de Meio Ambiente do governo do estado de São Paulo, de 95 a 98, em que se pautou na implantação da Agenda 21, que foi um dos principais resultados da Eco 92, ocorrida em Rio de Janeiro. Então, bem-vindo, Fábio, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriel. Finho, prazer em estar com vocês. Bom, Fábio, primeiro, bem-vindo ao nosso primeiro Diálogos AgroResearch. Você como uma referência importante para a gente, que mostra o porquê da tua presença no nosso Conselho Consultivo, junto com outras pessoas que são importantes para dizer um pouco do que significa o que a gente está atrás. Bom, o AgroResearch ele tem um papel de articular os players do agronegócio que estão mais perto da sustentabilidade em direção a um agro mais regenerativo e a bioeconomia aqui no Brasil, né? A gente tem um propósito de alavancar o desenvolvimento sustentável por meio da organização de um segmento suprassetorial da bioeconomia, cujo objetivo é trazer para a área de negócios a visão da questão socioambiental também. E, como eu sempre costumo dizer, o AgroResearch ele trabalha criando alternativas, criando soluções para que o mercado vá em direção a esses novos valores, que hoje em dia está sendo super demandado tanto pelo mercado quanto pelos agentes fomentadores, como os investidores, né? Os investidores como um todo estão se virando muito para a questão do ESG, né? do ambiental, social e governança. Antes era uma questão mais de investimento dos investidores de impacto, mas isso está meio que se generalizando pelo setor de investimentos como um todo. E isso cria uma oportunidade muito grande para que os valores da sustentabilidade, da economia regenerativa vão se incorporando, né, ao sistema econômico geral, né? Então, a gente pega uma carona nesse timing de tudo isso que está acontecendo para realmente criar alternativa para que o ambientalismo e o ativismo que vai nessa linha, ele se engaje com a questão pragmática dos negócios mesmo, porque a gente acredita que assim é que o propósito do AgroResearch vai estar mais consolidado no dia a dia das pessoas e do país. E essa visão ela é complementar a todo esse movimento social em relação à questão ambiental, questão social, mas ela procura realmente criar essas alternativas de mercado, né, para a gente incorporar esses valores nas atividades. Então, eu queria saber de você, que é um cara que já passou por várias fases da luta ambiental, desde a criação da SOS Mata Atlântica, é um advogado, tem que ter um lado pragmático já de base, né? Como é que você vê esse momento em que a questão ambiental ela pode se fundir, ser mais transversal às questões normais da economia, da sociedade e até da política, né? Queria ouvir um pouco de você, o que você vê nessa seara aí. Bom, Finho, mais uma vez, obrigado por estar aqui, a oportunidade de conversar, dialogar com vocês, com você particularmente.
Eu acho o seguinte, quer dizer, que nós estamos numa fase em que o importante é implementar. Quer dizer, mais do que, eu acho que, óbvio que você vai ter um aperfeiçoamento de conceitos, mas eu acho que a gente tem que dar operacionalidade para o que tem sido falado nesses últimos, digamos assim, 30 anos. Você tem o Acordo de Paris na mudança do clima, você tem um tema que está ganhando muito peso agora, biodiversidade, mas quer dizer, qual é o desafio? É pôr na prática. Quer dizer, e acho que, quer dizer, para que você consiga implementar e dar caráter operacional ao que, de certa maneira, foi desenvolvido nesses anos, inclusive a própria ideia do desenvolvimento sustentável, que surgiu na década de 80, eu acho que existem dois requisitos. Um, exatamente o que vocês fazem, que é, na verdade, a articulação horizontal e vertical. Quer dizer, esses temas não são temas que podem ser vistos com um olhar, digamos assim, setorial. Eles têm que se horizontalizar, isso está acontecendo. E eu falo até verticalizar, de certo modo, quer dizer, no Brasil, por exemplo, quando você tem um governo que tem um perfil de modelo federativo. Então, quer dizer, o que vocês estão fazendo é um dos requisitos para que a gente possa caminhar na direção certa. O segundo é tecnologia. Quando eu falo tecnologia, porque, quer dizer, alguns anos atrás, muito do que a gente está falando tinha dificuldade operacional. Quer dizer, você podia falar, os conceitos estavam corretos, mas era difícil ou era caro você fazer acontecer. Hoje eu acho que não. Hoje eu acredito que isso mudou muito. Eu acho que talvez a tecnologia, primeiro, gerando conhecimento e informação. Eu acho que isso é muito importante. E até em questões práticas, por exemplo, monitoramento, fiscalização, quer dizer, a tecnologia ajuda muito. Deixa eu contar um pouco temas que estão aí, quer dizer, monitoramento. Monitoramento hoje você faz por satélite ou drone. Imagina, isso há 15 anos atrás não existia. E ninguém briga com imagem de satélite, não é isso? Ninguém briga com número. Então, eu acho que vocês estão juntando as duas coisas de uma maneira muito correta e, como você falou, para dar resultados práticos e concretos. Quer dizer, é o que você falou, está na hora, quando você fala em solucionática para mim é pôr esses temas, todos esses conceitos na prática, dar operacionalidade aos conceitos. E uma questão que também está obviamente associada é mensurabilidade. Quer dizer, eu posso provar o que eu faço ou não posso provar, ou não posso contestar o que eu não faço. Então, enfim, eu acho que o que vocês estão fazendo é muito inovador, inclusive, como você falou, no tema de governança. Porque governança, as pessoas, governança pensando em governo. Não, governança, você pode ter uma governança na cadeia produtiva, na cadeia de suprimento, quer dizer, governança é um conceito que eu diria quase que de organização. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo aí. Pô, muito obrigado, Fábio. E nessa linha, eu acho que a gente enxergou a construção do segmento econômico da bioeconomia como um drive para ajudar a construir esse mercado do desenvolvimento sustentável, né? Porque ele junta os ativos naturais que a gente tem, né? A vocação natural que a gente tem para desenvolver uma bioindústria, por exemplo, mas também enxergando que parte da bioeconomia ela já foi feita, de uma certa maneira, no setor do agronegócio. Porque quando você pega o agronegócio, assim como as energias, a gente tem uma matriz que independente de problemas que a gente possa ter, ela é uma matriz essencialmente sustentável, porque meio que sem querer, quer dizer, não é que alguém planejou isso, né? Quer dizer, o fato no setor da energia, o fato da gente ter a hidrelétrica como
como base, porque também não tinha outra possibilidade, acabou fazendo com que a gente tenha uma matriz sustentável. Isso não quer dizer que as hidrelétricas não causam impacto, elas causam e precisa ser minimizado, tal, mas a base delas é sustentável, melhor do que se fosse de biomassa, de desmatamento, exato, petróleo. E então a gente enxergou o agro como o eixo ideal para a construção dessa bioeconomia por causa da massa crítica que o agro exerce no Brasil, com uma maioria de produtores que seguem a sustentabilidade porque eles têm necessidade de seguir a lei. A nossa lei é uma das mais avançadas do mundo. A maioria segue a lei para não ter problema até no negócio, não é nem por uma questão de ideal socioambiental, mas é um fato. Então, a gente achou ali uma plataforma muito adequada para a gente ter como base da construção da bioeconomia. Porque a bioeconomia também passa pelas energias renováveis, passa pela bioindústria, passa pelo setor financeiro de impacto, que agora está meio que generalizando para todo o setor financeiro dos investidores, né? Então, quer dizer, a parte mais pronta dessa história para a gente está no agro. E eu acho que existe também uma necessidade do agro se comunicar muito melhor com a sociedade para mostrar exatamente o que ele faz e o que ele não faz, né? E há uma chance dele se comunicar melhor mostrando isso e, ao mesmo tempo, sendo eventualmente o grande investidor da bioeconomia, porque quando você pensa em bioeconomia, você pensa de açaí a essências cosméticas, a princípios ativos, passando por biomimética e coisas assim, que são produtos de maior valor agregado, mas que de uma certa maneira são uma evolução da cadeia de valor do que o agro faz, né? Quando você pega o açaí, é um produto essencialmente de produção do agro, né? Então ele tem a condição de ser o grande investidor disso daí. Por isso que a gente escolheu o agro como o eixo dessa construção da bioeconomia, e por isso que a nossa empresa chama Agro Reset, que é uma maneira de rever o agro, incluindo a bioeconomia como uma extensão dele, né? Então, como é que você vê isso? Porque o agro é a questão ambiental e o agro nunca são colocados como dois lados da mesma moeda, né? E a gente acha que é por aí. Bom, primeiro, eu às vezes eu vejo alguns comentários rápidos dizendo o Brasil exporta commodity e não agrega valor. Eu estou comentando isso porque o agro brasileiro hoje ele tem muito valor agregado, tem muita tecnologia e tem muita ciência. E a prova definitiva disso é que o agro produz hoje, por exemplo, ocupando um território muito menor do que há 10, 15 anos atrás. Ou seja, o agro está inovando e mais do que isso, né? Tem potencial de inovar ainda muito mais, entendeu? Existe uma dimensão tecnológica e científica no agro que nós temos que estimular ainda mais. Quer dizer, o agro e a commodity brasileira, quer dizer, muitas vezes ela tem um agregado de valor tecnológico que não é perceptível para a sociedade muitas vezes, e à medida em que você fizer isso, você, inclusive, na minha opinião, potencializa ainda a possibilidade de agregar muito mais. Até em questões que, por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma crise hídrica que é um pouco mais grave, talvez, que a crise hídrica de alguns anos atrás, quer dizer, por falta de planejamento, não é isso? Mas o que eu acho é que isso vai significar o quê? Você produzir a mesma coisa com menor intensidade de água, menor intensidade, eventualmente, como a gente já conversa, de carbono, que é pegada de carbono, enfim, agregar a dimensão, eventualmente, de biodiversidade, quer dizer, a integração, agricultura, floresta e pecuária, isso é ciência e tecnologia, quer dizer, como é que você faz? Então, eu vejo com muito bons olhos isso, e em que sentido? No sentido de que
acho que só isso que eu queria assinalar. Tem muito ainda que a ser feito, o potencial é muito grande. E acho que para o país é importante, porque, quer dizer, o Brasil, todo mundo sabe disso, mas o Brasil tem um território grande, tem um potencial de território não utilizado. Você veja que tem muita área aí, a própria proposta brasileira para cumprir o Acordo de Paris, ela prevê, na verdade, pegar aquelas áreas que já foram agricultura e que estão meio abandonadas e promover aí sequestro de carbono através de reflorestamento, em alguns casos melhorar a intensidade de floresta. Então, enfim, o que eu posso dizer é que o potencial é imenso. Mas quais são os requisitos para isso, mais uma vez? Primeiro, ter essa consciência do que pode ser feito. Segundo, na minha opinião, estimular ainda mais conhecimento e mais tecnologia. E até nessa parcela, né, nesse elemento, quer dizer, acho que tem muita coisa que pode ser feita pelo poder público. Quer dizer, o poder público, quer dizer, a área ambiental brasileira é muito comando e controle, fixo padrão e sigo. Não, vamos usar instrumento econômico, crédito de carbono é mercado, não é isso? Eu posso até usar taxação, quer dizer, aqueles produtos que têm menor intensidade de agrotóxico ou têm menor intensidade de água de carbono, eventualmente tem que ser com uma taxação menor, exatamente para competir quando ele não tem condições de competir. Então, vejo um potencial imenso e acho que o importante, como você falou, é que, primeiro, o setor empresarial, de maneira geral, está ligado no tema. O setor financeiro, muito ligado no tema. Não é isso? E o próprio setor empresarial vendo nisso um bom negócio, porque eu tenho dito sempre que se salvar o planeta não for um bom negócio, no fim vai ser muito difícil. Concorda? Nós temos que transformar, esse é o papel de vocês, em bom negócio salvar o planeta. Aproveitando, você falou, né, de salvar o planeta deve ser um bom negócio, e a gente pensando aqui que o Brasil tem pouco mais de 60% de biomas preservados, né, e sempre existiram, em relação a biomas, duas visões opostas, né, um que é a conservação plena, você não toca em nada, e a outra que é, não, vamos derrubar e fazer algo produtivo. E cada vez mais vem surgindo o meio termo, né? Quer dizer, como você tornar a floresta produtiva economicamente, mantendo ela de pé. E eu queria saber um pouco mais a sua visão a respeito disso, né? Que muita gente chama de bioeconomia da floresta, né? Inclusive. Olha, primeiro, quer dizer, eu queria fazer o seguinte comentário, quer dizer, algumas áreas, ou partes expressivas dos biomas, na minha opinião, terão que ser conservados. E conservados para manter seu potencial econômico. O que eu digo potencial econômico? O Finho falou isso muito rapidamente, mas a biodiversidade ela tem um potencial de uso muito grande, não é isso? Novos medicamentos, eventualmente medicamentos que possam combater o câncer, etc. e tal, matéria-prima para cosméticos. Então, quer dizer, tem isso. No que tange outra parte, é o que você falou. Quer dizer, eventualmente dá para fazer uma exploração numa perspectiva sustentável, ou seja, faça um bom manejo. Que, aliás, o Brasil tem feito muito pouco isso, né? Aliás, até às vezes por dificuldades burocráticas. Vai aprovar um plano de manejo, ver quantos anos precisa. E o terceiro, que eu acho importante, que é um pouco a grande discussão do Código Florestal, que é, na verdade, você compreender os serviços ambientais que estão sendo prestados por fragmentos de floresta e encontrar mecanismos de reconhecimento desses serviços ambientais. Eu acho que essa é um novo capítulo, entendeu? Quer dizer, é que muitas vezes a gente não consegue, digamos assim, ter uma discussão com serenidade em relação a isso, não é verdade? E até porque, por exemplo, a gente fala o desmatamento no Brasil, né?
especialmente da Amazônia. O desmatamento do Brasil, quer dizer, a mudança do clima, ela traz o aquecimento global mais especificamente, ela afeta basicamente o ciclo hidrológico. Saiu um artigo na revista Science de 3 semanas atrás, mais ou menos dizendo o seguinte, o editorial: mudança do clima é mudança de água. E se você muda o regime hidrológico, por exemplo, em relação à agricultura, você pode prejudicar a chamada safrinha e terceira safra. Então, o que eu acho? Que a gente tem e está começando a fazer isso, incorporar, digamos assim, a sustentabilidade, aliás, a ideia da sustentabilidade, e gerar boas oportunidades de negócio. Eu acho que o problema, eu participei, o Finho sabe, de um evento hoje de manhã sobre Amazônia e mercado de carbono. O nosso problema na Amazônia não é esse. O nosso problema da Amazônia é que você tem uma indústria de grilagem que pega terra pública ou terra privada, torna para si, quer dizer, é um crime organizado, digamos assim. Então, em relação a esse crime organizado, não adianta dizer a floresta em pé vale mais, porque o objeto do negócio dele é a grilagem. Agora, terra pública, né? É basicamente terra pública, mas também... Roubo de terra pública, né? Por isso que eu digo, eu acho que tem, quer dizer, tem potencial gigantesco, e mesmo nessas áreas que estão, como eu te falei, na proposta brasileira, na contribuição nacional determinada do Brasil, quer dizer, aquelas áreas que hoje estão degradadas, que podem ser recuperadas e restauradas, gerando, inclusive, crédito de carbono e financiando o resto. Então, o que eu quero dizer para você, particularmente, é que eu vejo, nos próximos anos, mais convergência do que confronto nesses temas que nós estamos falando. Eu concordo plenamente, e você estava falando do papel do governo. Eu acho que a gente enxerga muito isso, mas assim como a gente enxerga o papel do ativismo, mas aqui a gente procura ter uma visão bem objetiva do nosso nicho, né, que é o da iniciativa privada, porque existe uma provocação que a iniciativa privada pode fazer através da demanda e da oferta, que valorize o ativo que a gente quiser, e no caso é a floresta em pé e os rios fluindo, né? Então você vê, por exemplo, o próprio mercado de carbono. Na Amazônia, as fazendas têm direito a desmatar 20%. Os outros 80% têm que ficar com a mata nativa, né? E se você gera a possibilidade dele fazer renda com esses 80%, por exemplo, através de carbono, crédito de carbono, que é uma maneira dele ter um ganho com aquilo, preservando, porque a mata precisa estar preservada para ela gerar crédito de carbono, e isso acaba sendo um valor maior do que uma cultura tradicional, eventualmente, lá, né? E daí a gente, por exemplo, um estímulo privado de recuperar essas áreas degradadas que você falou é também constituir projetos de agrofloresta, por exemplo, em que você tem incentivo para fazer isso e você gere renda, não como no caso da mata intacta com crédito de carbono, mas com a produção dessa agricultura regenerativa nesses locais, né? Então, eu até conversei uma vez com o Luiz Adaime sobre isso, que ele tem a ideia de ajudar a preservar a mata com esses créditos de carbono. Eu falei, bom, e na parte degradada a gente faz a mesma coisa com o crédito de produção da agrofloresta, quer dizer, a perspectiva do cara gerar uma renda ao recuperar aquela área barata pela produção que ele faz na agrofloresta, né? Então, eu acho que tem uma série de mecanismos de mercado, obviamente tem que ser super bem regulamentados, que dão uma impulsão para a viabilidade de você colocar valor naquilo que você quer, né? Quer dizer, você consegue gerar renda protegendo a floresta porque de uma forma de um ativo, por exemplo. Então, pode parecer uma visão muito neoliberal, mas eu não me considero assim, mas eu acho que o papel do AgroReset é esse, né? Mobilizar para que a gente faça que o dinheiro da iniciativa privada acabe investindo na preservação
porque vai gerar algum tipo de receita com isso, né? Esse é um lado da questão, assim, e que eu vejo como um dos papéis aí para a gente preservar a mata em pé e os rios fluindo, né? Enfim, eu não acho que é neoliberal, liberal, por uma razão, quer dizer, tudo que você está falando, ele pressupõe uma regulação, não é isso? A regulação pode ser do Estado, do poder público, não é isso? Quer dizer, em alguns casos até ela vai ter que existir. Quer dizer, no caso do Acordo de Paris, você tem um mercado de carbono nas regras de Paris, que é um mercado que vai seguir as regras, como eu disse, do Acordo de Paris, como já aconteceu com o mecanismo de desenvolvimento livre. Mas, por exemplo, quando você vai para a certificação, quer dizer, e o mercado, digamos assim, consciente ou pressionado pelo próprio consumidor, o mercado, na verdade, vai ele mesmo, quer dizer, exercer um papel quase que de regulador. Quer dizer, eu sou uma rede de varejo, ou o varejo se une e diz o seguinte: olha, eu só vou comprar determinados produtos, como já aconteceu no Brasil na moratória da soja, quer dizer, desde que haja uma regulação. A regulação não precisa ser do poder público. Como você falou, até isso é um espaço para vocês, quer dizer, essa regulação, ela depende, como é no caso da certificação, de você colocar todas as partes e os atores envolvidos e eles pactuam. E às vezes até é interessante, porque o poder público participa, mas ele participa, ou seja, o governo participa, mas ele participa não hegemonicamente, ele participa no mesmo nível que os demais. Madeira certificada é isso. Sim. As comissões de bacia hidrográfica tem um pouco esse desenho, né? Exato. O modelo de bacia hidrográfica, sim. Porque a ideia da bacia hidrográfica, do comitê da bacia, é a pactuação. E, aliás, prevendo que no Brasil, infelizmente, não andou bem, a cobrança pelo uso d'água, quer dizer, se faz muita confusão. Não é cobrança pelo serviço de coleta, transporte e tratamento, pelo uso d'água, colocando para o comitê de bacia decidir onde gasta, inclusive, se for o caso, na obra de saneamento. É uma pactuação que eu acho que é necessária. E eu acho que isso não tem... quer dizer, muitas vezes, só quero dizer isso, quer dizer, esses modelos são mal compreendidos porque você tenta fazer essa variação do modelo em função de estereótipos. Isso tudo que é mercado é neoliberal. Não é verdade, entendeu? E os mercados, quer dizer, a gente estava conversando há pouco, né? Quer dizer, esse ambientalismo que está surgindo agora, ele tem uma característica muito importante, que é trazer para o ambientalismo o setor empresarial e mesmo o setor financeiro. Eu acho isso ótimo. Sem dúvida. Quer dizer, esse é um ambientalismo diferente, sei lá, do ambientalismo quando eu comecei na área ambiental, porque aí você tinha a sociedade civil em confronto com o setor empresarial e muitas vezes em confronto com o governo, até para pressionar o governo. Agora, eu acho que no momento que a gente está vivendo, é um outro ambientalismo que comporta, como você falou, quer dizer, convocar e fazer esses outros atores participarem em pé de igualdade e eles, inclusive, eventualmente, agregando valor e tendo retorno disso. Porque esse é um lado importante. Eu queria, antes de falar do café, eu queria só, assim, aproveitando o que você falou, Fábio, desse novo capitalismo, né? Eu acho que a gente está numa fase muito adequada para a gente, por exemplo, porque teve uma época do ambientalismo em que ele se, muito justificadamente, porque pensando que ele era uma espécie do ecossistema brasileiro, tinha que se virar com o que tinha. Eu acho que tinha uma época que o ambientalismo ele se resguardava muito por uma legislação
que não buscava tanto entendimento porque não tinha ouvidos para o ambientalismo, e daí ele se resguardava na dificuldade de resolver dos projetos em se adequar à legislação e tudo mais, e ficavam um diálogo, não havia diálogo entre o sistema produtivo e o ambientalista, e no meio essa regulamentação que, apesar de avançada, ela era difícil de abrir conversa entre os dois lados, né? Eu acho que agora talvez seja um momento em que a gente possa construir, adaptar a nossa legislação, que é super avançada, para ser pragmática no sentido de induzir diretamente para que todos os projetos tenham transversalmente uma visão ambiental e que não precise ficar olhando mais a questão ambiental como algo a ser mitigado, mas algo incorporado, e pode até ser um diferencial econômico, competitivo, né? E outra coisa que eu acho interessante desses tempos também é que a gente tem no agro, por exemplo, uma tradição completamente atípica, onde a ciência e as empresas trabalham muito bem há muito tempo, inclusive com o governo. Se você pegar a Embrapa, que é um órgão de Estado, né, e que é um órgão científico importante, quer dizer, as empresas e a ciência vêm produzindo avanços de inovação com resultado prático, óbvio, né, que a gente sabe o desenvolvimento do agro há muito tempo. Uma coisa que, por questões culturais e ideológicas, não é muito comum de acontecer nos outros setores aqui no Brasil e mesmo na América Latina, né? A ciência conversar com a empresa com endosso do governo é completamente atípico, né? E eu acho que isso é uma coisa pouco observada que o agro conseguiu fazer e que pode ser expandida para outras áreas onde o empreendedorismo pode ajudar a questão ambiental ou mesmo a questão social, né? Eu acho que essas duas coisas sofreram uma evolução silenciosa que pouca gente enxerga, que eu acho que agora pode aflorar mais na vida empresarial e pública, social, né, no Brasil. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um momento totalmente diferente. O que você falou, quer dizer, eu só diria o que você falou de uma outra maneira. As políticas ambientais brasileiras têm sido baseadas quase que exclusivamente no que a gente chama comando e controle. Comando e controle é o seguinte: eu fixo um padrão e depois vou ver se esse padrão foi estabelecido. O Brasil tem que começar a usar instrumentos de mercado, instrumentos econômicos, quer dizer, que são muito mais eficazes, até porque, imagina, um país do tamanho territorial que nós temos, um país com a fragilidade do Estado, porque o Estado pega a Amazônia, ele é frágil, quer dizer, então, e essa fragilidade, enfim, vai se agravar com a crise do Estado brasileiro, quer dizer, eu não acredito, por exemplo, no fortalecimento, por exemplo, das agências ambientais brasileiras. Por quê? Porque não tem recurso. Quantos estados brasileiros estão em estado pré-falimentar? Então, alguém de nós imagina que vai aumentar a capacidade instalada de agências ambientais ou mesmo fiscalização? Então, o caminho é o que você falou. Instrumentos de mercado e instrumentos econômicos, que é crédito, que é incentivo, ou subsídio, ou em algum momento a retirada de subsídio. Por exemplo, o setor de petróleo, combustível fóssil, é altamente subsidiado no mundo e no Brasil também. Quer dizer, isso torna muito difícil tornar competitivo outro setor. E, aliás, o exemplo do Brasil é o álcool. O álcool como combustível, que é como você mencionou, foi uma política que não explicitamente visava, quer dizer, ter algum ganho ambiental, não é isso, quando começou, crise de petróleo, década de 70, etc. e tal. Quer dizer, o álcool sofre muito, todo mundo sabe, porque e aonde ele sofre? Muitas vezes pelo subsídio ao fóssil. Quer dizer, não é isso? Quer dizer, o álcool brasileiro já teve, para fins de energia, teve momentos críticos alguns anos atrás, vocês lembram disso? Claro. Então,
Portanto, quer dizer, o que eu acho é que tem espaços gigantes, mas o que precisa ser feito, eu acho que é a articulação dos atores, como vocês estão fazendo, em torno de políticas públicas. Quando eu falo política pública, não é política governamental. Política pública vai além das políticas governamentais. E diálogo. Eu acho que o diálogo, inclusive, com o setor empresarial, agora, inclusive, né, com o setor financeiro, porque a grande discussão no mundo do setor financeiro chama-se risco climático. Quer dizer, bancos centrais do mundo inteiro trabalhando em risco climático, documentos e documentos do FMI falando sobre isso, são muito novo. Quem de nós imaginaria isso? Então, como você falou, não podemos, quer dizer, o Brasil não pode perder essa oportunidade. Entendeu? O Brasil tem uma liderança reconhecida no mundo, estamos numa fase difícil, mas em hipótese nenhuma podemos perder esse protagonismo, entendeu? Porque há um reconhecimento em relação ao protagonismo. E nesses temas que nós estamos falando, né, o Brasil é G7. O Brasil tem a atuação mais expressiva nesses nossos temas que muitos países europeus. Entendeu? Então, quer dizer, o que a Agro Reset tem potencial de fazer é cobrar, provocar, estimular, apoiar, quer dizer, esse conjunto de coisas que você está falando, que vão ajudar o Brasil, na minha opinião, a se reinserir no cenário internacional. Maravilha. Acho que a gente está chegando no tempo final, né, Gabriel? Sim, já estamos, né? Acho que é o momento das considerações finais nossas, né? Enfim, se tiver alguma coisa a mais para adicionar, comentar. Não, eu queria, agradecer, Fábio, obrigado de novo pelo teu tempo, tua visão extremamente importante de referência aqui para a gente e para quem quer entender o Agro Reset também. E eu queria só fazer queria que você falasse em um minuto aí, alguma coisa bem rápida, o que você acha que o Agro Reset pode fazer diante dessas oportunidades, né? Não só na questão da comunicação, mas de articulação dos players para ajudar a desenvolver essas cadeias de negócios que ajudem a consolidar o nosso propósito com a bioeconomia e com a liderança do Brasil no desenvolvimento sustentável, por meio da inclusão das pessoas nesse novo negócio, com um novo mercado, incluindo setores como o agro, que estão tendo que se modernizar e incorporar esse tipo de valor. Eu acho, Fino, que você falou uma palavra que é, na minha opinião, um perfil do Agro Reset, é liderança. Quer dizer, para tudo isso que nós estamos falando, há necessidade de liderança. Então, acho que o papel e a vocação do Agro Reset é exercer essa liderança. Quer dizer, liderança é isso. É colocar os temas, é provocar os atores, é buscar o consenso, é inovar na abordagem. Então, acho que eu vejo a Agro Reset como um potencial de fazer mais ainda do que ela está fazendo, que é exercer liderança em tudo que você falou. Que se vocês conseguirem manter esse espírito de liderança, eu acho que certamente a Agro Reset será ainda mais do que é hoje uma referência no Brasil, uma referência para o Brasil. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a vocês. Obrigado, Gabriel, um abraço. Um grande abraço, até a próxima, Fábio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.